Olá pessoal, eu sou o professor William Araújo e este é o canal Descobrindo a História. A partir de agora, fica em casa e vem aprender conosco. Na aula de hoje, iremos falar sobre um movimento que surgiu no século XVII, mas ganhou uma gigantesca proporção a partir do século XVIII, do século das luzes. Se o século é das luzes, é claro que estamos falando sobre o iluminismo ou ilustração. Dentro desse movimento existiram vários pensadores, e esses pensadores defendiam vários pontos, os quais a gente vai citar na aula de hoje, de forma resumida, mas bastante proveitosa. Primeiro de tudo, vocês precisam saber, melhor dizendo, que o iluminismo foi um movimento de classes intelectuais, foi um movimento social, político, artístico, certo? Que surgiu lá no 17, mas que ganhou proporção no século 18, como já foi dito. Então, o que esse movimento defendia, o que esse movimento queria? Lembrem, antes do iluminismo, o mundo vivia em meio à Idade Média, que a gente também chama, erroneamente, que eu não gosto de utilizar esse termo, mas alguns historiadores ainda utilizam, vivíamos a Idade das Trevas. Então, quando se sai de trevas, encontra-se a luz, vem aí a terminologia iluminismo, iluminação. Vamos lá para a aula. O iluminismo, ele defendia fortemente o empirismo, e um desses defensores era o famoso e conhecido John Locke. O que é esse empirismo, professor? Bom, o empirismo defendia a utilização da razão, da lógica, da ciência, para que pudéssemos realmente nos desenvolver como humanos e para que pudéssemos sair, como já foi dito, das trevas. Então a razão era a chave de tudo. O iluminismo também defendia o anticlericalismo. Que danado esse trava-língua. Bem, gente, o anticlericalismo deriva de clero. E clero, vocês já sabem, que são os religiosos, certo? Então, o que seria o anticlericalismo? Nada mais é do que a defesa do livre culto. Como assim? De você ter sua própria religião, de você cultuar o que você quiser cultuar e não ficar preso aos dogmas da Igreja Católica, que é quem dominava naquele período. Então, Diderot era um dos que defendiam o anticlericalismo. Eles diziam que não deve existir apenas a religião católica. Ela existe, assim como existem várias outras, e o ser humano tem direito de escolher a qual quer seguir. No iluminismo também falamos sobre as leis naturais. Um dos defensores era o físico Isaac Newton, certo? O que seriam essas leis naturais? Os iluministas acreditavam que existiam leis que regiam toda a vida humana. Essas leis elas já estavam ali, não foram escritas por ninguém, mas elas já estavam ali. A exemplo disso, para que vocês entendam melhor, a gente pode citar o nosso atual sistema, o sistema capitalista. O capitalismo, ele tem uma lei natural, que não foi escrita, mas que todos nós conhecemos, que o rege. Que lei seria essa? A lei da oferta e da procura. Se não tiver nem oferta de mercadorias e nem procura por essas mercadorias, o capitalismo ele não existiria. Aí a gente vem um pouquinho mais abaixo para a procura, para o direito à liberdade e à igualdade entre os homens. Voltaire foi um dos maiores defensores desse direito. Lembrem-se que o homem vivia em meio aos regimes de reis que se achavam donos de tudo e de todos. E esse homem também vivia em meio ao domínio da Igreja Católica. Então Voltaire e os iluministas, eles defendiam a liberdade, que nós, seres humanos, nós somos donos do nosso próprio nariz. Então não precisamos seguir cegamente o que um rei ele nos obriga a seguir, não precisamos seguir cegamente o que uma igreja nos obriga a fazer. Então eles defendiam essa liberdade. E também a igualdade perante a lei. Que a lei ela estava ali para ser cumprida e de igual forma para todos, sem distinção de classe.
Mais à frente um pouquinho, vão anotando, que é muita informação, pessoal. Vão pausando o vídeo, vão anotando para facilitar a compreensão, ok? Mais à frente um pouquinho, a gente fala sobre o liberalismo político. Montesquieu foi um dos grandes defensores do liberalismo político. Voltando um pouquinho para a Idade Média, temos ali reis absolutos. O que é um rei absoluto, professor? Rei absoluto é aquele cara que diz: eu mando, vocês obedecem. Eu sou rei, vocês são os servos, eu faço o que eu quero, vocês são meus brinquedos. Então, quando se há a defesa do liberalismo político, a gente quer quebrar esse domínio cego, esse domínio incorruptível do rei. Nós queremos ter nosso próprio direito. Isso era o que defendia o liberalismo político. Mais abaixo, Adam Smith, entre outros, defendiam o liberalismo econômico. Naquela época, os reis absolutos, eles interviam no governo, eles interviam na economia. A história lá da balança comercial favorável que a gente tanto estuda, certo? Então, Adam Smith e os iluministas, eles defendiam que não é necessária essa intervenção do rei, essa intervenção da coroa na economia, que a economia ela pode erguer-se, pode caminhar com as próprias pernas. E para finalizar um pouquinho, a gente vai falar sobre o despotismo esclarecido. O que danado é despotismo esclarecido? Os reis, que não eram bestas nem nada, viram que o movimento iluminista estava ganhando cada vez mais adeptos, estava crescendo cada vez mais, e eles perceberam que ou eles se adequavam ou eles iam perder o controle sobre a população. Então, alguns reis, eles adotam algumas práticas iluministas, mas continuam no poder, eles não abrem mão do seu poder. Esses reis que adotam essas práticas iluministas, eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Eles ainda eram reis absolutos, mas com algumas ideias iluministas dentro do seu reinado. E para finalizar, uma curiosidade, foi lá no Iluminismo que a enciclopédia foi inventada por Diderot e D'Alembert, certo? E o que é enciclopédia? Na minha época, a enciclopédia era mais a enciclopédia de papel, mas hoje vocês conhecem a Wikipédia, por exemplo. A Wikipédia é uma enciclopédia virtual, onde a gente encontra tudo. A gente encontra informação sobre muita coisa, ok? Então, assim, isso é um pequeno resumo sobre o iluminismo. Tem muita coisa para ser estudada, tem muita coisa para ser falada, mas isso aí a gente vai nas próximas aulas, ok? Boa noite, bom dia, boa tarde a todos, dependendo da hora que vocês vão assistir esse vídeo. Fiquem todos com Deus e fiquem em casa.